Olá pessoal da Condo Academy, tudo bem? Eu sou Rafael Cordeiro, estamos aqui para mais um webinar aqui na Condo Academy. Se você já viu todos os nossos conteúdos da Condo Academy, você sabe que a gente já falou sobre inteligência artificial, falamos sobre estratégias de gestão financeira, já falamos sobre vendas e muito mais. E hoje também nós teremos um conteúdo riquíssimo. Aliás, você sabe ou já conhece sobre planejamento estratégico? Pois é, fique ligado que hoje é um grande dia aqui no nosso webinar. Se você está no nosso YouTube, seja bem-vindo. Eu convido você a se inscrever no nosso YouTube. Clique no botão aí para você se inscrever. Clique no joinha e vem com a gente. Se você está nos assistindo na plataforma Condo Academy, muito legal, muito obrigado e curta os conteúdos que nós temos. Mas aí, se você ainda, poxa, não sou inscrito na Condo Academy, eu quero te fazer o seguinte convite. Entre agora em condo.academy, onde você vai encontrar a maior e melhor plataforma de ensino condominial do Brasil, com mais de 1000 alunos. É isso mesmo, então entre em condo.academy e se inscreva. Outra coisa, uma novidade muito legal para você que é o seguinte: pega o seu celular aí agora, vai lá na sua loja do smartphone e coloque Condo Academy. Isso mesmo, você vai ver um ícone lá com o nosso chapeuzinho e é a gente mesmo. Pode baixar, pode se inscrever lá, que a Condo Academy também é aplicativo. Você é sempre avisado quando acontece um webinar como esse, as aulas novas e muito mais. Você gostou? Muito legal, né? Continue com a gente. Deixa eu pegar meu notebook aqui. Quero dar umas ideias para você. Olha só, tá vendo aqui, ó? Dá de ver aí? Senão a gente coloca na edição, ó. Tem algumas dicas para você. Você sabia que na Condo Academy nós temos uma trilha chamada Jurídico? Exatamente. Tudo sobre o mundo jurídico no mercado condominial. Olha só, se você entrar lá no Jurídico, tem alguns conteúdos que eu quero citar para você, que é o seguinte. Olha só que legal, sobre contratos condominiais, eficiência e gestão com Amanda Cioli. É isso mesmo, entra lá, que tem uma baita aula sobre contratos. Às vezes você fecha um contrato, às vezes nem sabe o que você assinou, ou às vezes você não lê as letras miúdas, então é para você esse conteúdo, entra lá, por favor. Olha só que legal também um conteúdo do Thiago Natalio, que eu convido você também a conhecer, que fala Mitos e Verdades na Gestão Condominial. Isso é muito legal, né? Porque tem tantos mitos sobre contratos, sobre jurídico. Será que tudo que a gente ouve por aí, na internet, na rede social, é verdade sobre condomínio? Então tem um especialista, um advogado, Thiago Natalio, que fala sobre mitos e verdades no mercado condominial. E um outro cara que eu também quero falar é ele, né? O famoso da Palma, o Clodoaldo da ZDL, que ele tem 2 cursos lá. O primeiro é Multas, Advogados e Mais no Condomínio, ou seja, dando um panorama geral sobre o mundo jurídico dentro do seu condomínio. E também um outro curso que é muito importante para você, síndico, saber, que é o seguinte: Desmistificando a Inadimplência com Clodoaldo Lima. Bem, né? Você já viu que conteúdo não é o que falta para você, tá? Então se organize, assista a Condo Academy, a gente sempre conversa aqui. Separa 30 minutos do seu dia, você já consegue ver boa parte de um curso. Já parou para pensar nisso? Às vezes você tira 2 noites para estudar 30 minutos, 45 minutos, você já conseguiu compreender todo um conteúdo bem legal, independente da sua área, como nós falamos. Você talvez não é advogado, mas você tem muitos conteúdos jurídicos que vão te dar um know-how para pelo menos você não ficar na escuridão, você ter uma noção, um embasamento bacana para conseguir ser muito melhor aí na sua gestão. Tudo bem? Pessoal, como eu falei, né, nós estamos em mais um webinar, né? Iremos falar hoje sobre planejamento estratégico. Eu quero saber, você se planeja, você se organiza, você tem metas, entre outras coisas? Então eu gostaria de convidar um dos grandes parceiros aqui da Condo Academy, ele que já é professor, tem curso na Condo Academy e você precisa assistir. Se você não assistiu, tá errado, tem que assistir. Gostaria de chamar aqui com a gente Rodrigo Vidal. Vem pra cá, meu amigo. Muito obrigado. Rodrigo, olha só, quem não assistiu essa aula tá perdendo, né?
Eu acho que vale a pena, não vale? Vale muito a pena. Aliás, né, nós estamos fazendo esse webinar, temos um outro webinar que a gente falou sobre inteligência artificial, tem um outro curso seu de inteligência artificial e tem alguns cortes aí na internet, né? Porque inteligência artificial é o futuro e é o presente, né, Rodrigo? Nós vamos ter 3 pegadas para IA, né? Aquela parte mais introdutória, para entender um pouquinho mais do que realmente é. Depois a gente vai ter uma abordagem prática do dia a dia, etc. E depois uma pouquinho mais avançada para quem quiser se aprofundar, né? E começar a realmente desenvolver alguma coisa dentro da IA. Beleza? Show de bola. Ô, Rodrigo, mas eu vou deixar aqui o palco aqui para você do nosso webinar, porque você fala muito sobre IA e tudo mais, que é um conteúdo muito legal, mas hoje você vai trazer um conteúdo que agrega muito a isso que nós temos na Conda Academy, que é planejamento estratégico. Então eu vou te deixar aqui no palco, daqui a pouco eu volto, e aí você conversa com o nosso pessoal sobre como desenvolver esse planejamento estratégico. Tá bom, meu amigo? Fechado. Bom, pessoal do Conda Academy, né? Gostei desse nome, né? Conda Academy. Né? O planejamento estratégico, a primeira coisa mais importante de entender é o que é estratégia. Né? Para onde você vai? A estratégia, ela te ajuda a definir o caminho. Como que você vai chegar até onde você quer ir? Eu acredito que você não vai pegar uma estrada sem placas, né? As placas te indicam o caminho, na verdade. No planejamento estratégico, os indicadores te indicam o caminho. Então, a primeira coisa é, para onde você quer ir? Eu sempre gosto muito de usar um negócio chamado Balance Scorecard, que é uma metodologia de planejamento estratégico, que ela tem um passo a passo que é bastante simples e você pode usar tanto para o seu condomínio quanto para a sua empresa, se você é o síndico profissional ou se você é um administrador de condomínios. Tá? Primeira coisa dentro dessa visão de planejamento estratégico é você identificar os problemas, para você, a partir dessa identificação dos problemas, encontrar por onde você pode caminhar, quais seriam as atividades que você vai ter que fazer. Então, para isso, a primeira coisa, a mais interessante de você fazer, é uma matriz chamada análise SWOT, tá certo? Que você também pode falar FOFA, que são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que você está enfrentando dentro do teu negócio ou dentro do seu condomínio. Então, se você pegar as forças, tá certo? A partir dessas forças, você pode identificar oportunidades. Nas fraquezas e nas ameaças, você pode identificar o que você precisa fazer. E você, para elencar o que é mais importante ou menos importante, pode trabalhar uma outra metodologia chamada GUT. Né? Nessa metodologia chamada GUT, você tem a gravidade, urgência e tendência de que das coisas que você está elencando. Então, imagina que você tem uma série de problemas. Como é que eu elenco? Qual é o problema que eu tenho que resolver primeiro? Né? Então, a matriz GUT, ela vai te ajudar nisso. Por quê? Porque você vai dar um peso de 1 a 5 para a gravidade, de 1 a 5 para a urgência e de 1 a 5 para a tendência. Quando você multiplica esses 3 números, você vai encontrar um valor final e aí ele vai te ajudar a fazer uma classificação. Quanto mais alto o valor, mais importante é a tarefa, primeiro que você vai ter que pegar. Então, sem metodologia, fica muito difícil de você ter um negócio chamado padrão. E a padronização das coisas é o que dá a qualidade das coisas. Você pode ter algo que é muito bom, mas se você tem uma variância muito grande, a qualidade fica comprometida, não é verdade? E outra coisa muito importante, qualidade, quem não mede, não gere, tá certo? Então, nessa primeira etapa do planejamento que você fez, a análise SWOT, né, usando a matriz GUT, elencou ali quais são os principais que você tem que resolver, etc. A partir daí, nós vamos começar a trabalhar, então, a estratégia. E para trabalhar a estratégia, a primeira coisa que a gente fala é de dinheiro. Tudo na vida acaba virando dinheiro, não é verdade? Então, se você pegar o seu condomínio, no final você tem uma receita do condomínio e você tem uma despesa do condomínio. Qualquer estratégia que você for desenvolver dentro do condomínio vai afetar ou os custos ou a receita do condomínio. Concorda? Se for contratar gente, se for demitir gente, se for construir alguma coisa, se for mudar alguma coisa, então tudo isso afeta a receita e a despesa. Por isso, a primeira etapa de um planejamento é entender essa questão orçamentária. É a receita que a gente quer ter, vai poder ter, e qual é o custo, a despesa que a gente quer alcançar, tá certo? A partir disso, embaixo, o que eu tenho? Por exemplo, se você é um condomínio, embaixo eu tenho o meu cliente. Quem é meu cliente no condomínio? Os condôminos. E aí a pergunta é, que tipo de atividades, que tipo de mudança eu vou fazer para esses condôminos, tá certo? E que essas mudanças, essas atividades vão me gerar
essa despesa, esse custo ou essa receita que eu estou planejando aqui em cima. Então, a primeira etapa, receita, despesa. Segunda etapa, quais são as atividades que eu vou fazer com o meu cliente, o que eu vou fazer com esse condômino. Uma vez que eu definir quais são essas estratégias que eu vou usar com ele, eu preciso identificar agora quais são os recursos. Olha, para executar essas tarefas, para executar essa mudança, vou dar um exemplo mais prático para ficar mais ilustrado. Imagina que você tem um condomínio e a sua energia está muito alta. E aí você fala, poxa vida, como é que eu posso fazer para diminuir a energia? Ela está sendo um problema muito grave no condomínio. Então, eu vou instalar placas solares no condomínio. Perfeito. Então, para instalar placa solar, tem uma despesa. Então, lá no seu planejamento, eu já começo falando, poxa, eu tenho que arrecadar dinheiro para poder fazer essa placa solar. Então, lá embaixo, nos condôminos, tem lá a atividade, instalação das placas solares. Quando você fala que vai instalar as placas, eu preciso dos recursos. De onde você vai tirar o dinheiro para fazer as placas solares? Você vai fazer um financiamento de obra lá com a Condoplace? Você vai pegar o dinheiro dos condôminos mesmo, vai fazer uma taxa extra? Como é que você vai fazer esse trabalho? Aí é o como, a estratégia. Como é que você vai fazer isso? Então, você precisa de recursos para fazer isso. E às vezes não é só recurso financeiro. Você precisa de tempo, você precisa de pessoas para acompanhar, né? Você precisa, às vezes, de treinamento, capacitação e outras coisas mais que você tem que fazer. Então, por isso que as duas últimas etapas, né, desse planejamento estratégico é você definir os recursos e, por último, essa capacitação, essa parte educacional, as pessoas que você vai precisar para trabalhar esses recursos. Às vezes também são outros insumos que você vai precisar. Vou dar um exemplo. Você contratou um sistema de identificação de portaria. Você não precisa treinar pessoal, você não precisa ter uma pessoa para poder fazer isso. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, despesas e receitas. Segundo, o que eu vou fazer com o meu cliente? Terceiro, quais são os recursos que eu preciso para executar aquelas tarefas? E por último, que tipo de educação, que tipo de capacitação eu preciso fazer para executar tudo isso que eu estou falando aí que eu vou fazer. Esse é o que a gente chama de metodologia, né, de planejamento estratégico, Balanced Scorecard. Tá? Existem outras? Existe OKR e vários outros tipos, mas eu gosto muito desse porque ele é bem fácil de você entender o que tem que ser feito. Agora veja só, como que você mede se essa estratégia que você está utilizando de fato está tendo resultado ou não? Você precisa colocar em cada uma dessas etapas que eu estou falando os indicadores. Então, por exemplo, na área financeira, se você está falando de despesa, o indicador é a própria despesa, tá certo? Agora, se eu estou falando dos clientes, e eu estou falando, por exemplo, das etapas de instalação de um sistema de fotovoltaico, eu posso criar ali alguns indicadores que dizem que eu estou no caminho. Por exemplo, eu posso criar um indicador de quantidade de apartamentos que serão atendidos numa primeira fase. A quantidade de apartamentos será atingida na segunda fase. Esses são indicadores que eu vou estar utilizando para medir o andamento do processo. Os recursos, quantos recursos desses eu já consegui, até onde eu já fui, na capacitação, quantas pessoas estão treinadas, quantas não estão. Então você vê que transformar o planejamento em números é muito importante você poder acompanhar se esse planejamento de fato está acontecendo ou não está acontecendo. Perfeito? E até para demonstrar depois para o seu conselho fiscal, para os seus moradores, o que você fez e como é que você fez. E na última parte, depois dessa que você fez, você vai precisar do quê? Você vai precisar do plano de ação. Então, para o plano de ação, existe uma estratégia chamada 5W2H, que é muito eficiente, que é o que, como, onde, porquê, a justificativa, né? E o como você vai fazer, porque aí tem os dois Hs, é o how, né? E o how much, quanto vai custar. Então, tudo isso você coloca nesse seu plano de ação, que são as tarefas que você vai fazer, as explicações dela e o acompanhamento de cada uma das tarefas. Então você vê que planejamento estratégico não é um negócio que você faz de qualquer jeito. Ele tem uma metodologia. Começa-se pela análise SWOT, trabalha-se a priorização das tarefas através do GUT, cria-se esse planejamento estratégico através do Balance Scorecard, por exemplo, né, definindo as metas financeiras, as metas com o cliente, as metas de recurso e as metas de educação e capacitação. E, por último, você cria um plano de ação, por exemplo, usando 5W2H. E fica aí a nossa dica, então, para você fazer um planejamento estratégico eficiente, seja no seu condomínio, seja na sua empresa, para você sair vencedor aí. Sem planejamento, fica bem mais difícil. Boa! Fica difícil mesmo, hein, Rodrigo? Sem planejamento, a gente não chega em lugar
lugar nenhum, na verdade, né? Exato. E isso é muito legal porque a gente tem algumas aulas aqui na Conda Academy falando um pouquinho, mas não dessa forma que você trouxe, porque a gente pensa que o estratégico ele é mais abstrato, o estratégico ele é muito prático, na verdade, né, Rodrigo? É o que eu falo, se você tem metodologia, você não fica dando círculo, né? Não fica viajando em círculo. Inclusive, até esse assunto é bem interessante, a gente quer talvez um workshop aí, né? Boa. Traz alguns aí, vamos fazer na prática? Bora. Trazer alguns aí, vamos mostrar. Manda mensagem que a gente já fecha uma turma, boa. A ideia. Da gente fazer um planejamento estratégico. Ô, Rodrigo, não querendo fugir, mas acho que tem muito a ver, até você citou um pouquinho ali a Condoplace, né? Quando alguém for procurar, né, o Rodrigo for procurar a Condoplace, que é uma parceira Conda Academy também, vocês vão dar um suporte nesse sentido, porque querendo ou não, hoje a plataforma de vocês também é uma forma de execução, né, desse planejamento estratégico. Você né? pode usar a Condoplace como parte do seu planejamento estratégico, porque ela vai trazer para você taxas mais vantajosas para essa parte de banco, ela vai trazer menores custos de administração para você, uma vez que ela tem uma usabilidade melhor, vai trazer as oportunidades de seguros mais baratos, que é uma obrigação do condomínio, ele tem que adquirir, por exemplo, seguro-saúde funcionário, etc. Então a gente pode ajudar você nesse trabalho estratégico de entender que tipo de apólice, como é que é a apólice, né? O que você fazia no passado, por que essa apólice do passado, por exemplo, está errada, o que você devia mudar nessa apólice, né? E por último, na plataforma de contratação. Porque tudo isso que a gente falou gasta dinheiro, né? E como é que você vai contratar? Qual é o tipo de transparência que você vai dar para o seu processo de contratação? Né? Porque o síndico, a gente sabe, ele é um oprimido, coitado, né? Ele... Sofre. O cara que quer ser síndico, ele tem que realmente gostar desse negócio, porque verdade, tratar com o ser humano não é fácil, né? Então, quanto melhor a metodologia e quanto mais parceiro, amigo você tiver, que não está afim de arrancar teu dinheiro, mas está afim de trabalhar junto com você e ganhar junto, né? Melhor, né? Com certeza. Essa é a nossa filosofia. Com certeza. E falando um pouquinho mais, agora puxando para a Condoplace, como eu falei, já é o nosso segundo webinar que a gente está gravando, estamos aqui. Já tem uma aula sua, né, Rodrigo, falando sobre inteligência artificial, outras virão ainda também. Vamos dar uma pincelada para o pessoal ainda que não conheceu essa aula ou que não conseguiu ver o outro webinar falando tanto sobre IA, falando sobre o futuro condominial e mesclando também com as tecnologias da Condoplace. Dá uma pincelada para nós, por favor. Bom, a gente pode usar, inclusive, essa própria conversa que nós tivemos de planejamento estratégico, né? Então, a inteligência artificial hoje, a melhor maneira de você entrar no mundo da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, a gente já conversou sobre isso, é a IA generativa. Vai lá para dentro de um chat GPT, um DeepSeek, que é grátis, né? E vai trabalhar com essas ferramentas, vai entender o que é engenharia de prompt, né? Para poder tirar o máximo proveito dessas ferramentas. Inclusive, desses assuntos que eu acabei de falar, se você entrar lá na IA, você vai ter toda uma explicação sobre cada uma dessas coisas, inclusive falando, olha, me dá um exemplo. E ela vai fazer exemplos para você dentro dessas matérias que nós acabamos de conversar aqui. Então, a inteligência artificial hoje não é uma opção, ela é uma obrigação, uma necessidade. Quem não usar, não só vai ficar fora, como ele também está causando um problema para o seu próprio condomínio, para sua própria empresa, porque você está deixando de usar uma ferramenta que vai te dar um plus. Sim. Né? Então, se você quer ficar para trás, não use. Né? Além dessas questões da IA, também nós temos uma série de outras questões, né, que é a parte de preditiva, de imagem por computador, de chatbot e uma série de outras ferramentas aí que você pode utilizar. Sim, mas até fazendo esse link de inteligência artificial com planejamento estratégico, hoje se eu pegar meu celular e bater aqui no ChatGPT, olha, me ajude no planejamento estratégico para reduzir 10% de tal conta do condomínio e tudo mais. Ele já vai gerar alguma coisa. Então, por isso que é importante que você não fique também só à mercê da IA. Como eu falo, a engenharia de prompt ela é mais efetiva à medida que você também é uma pessoa com mais conhecimento. Então, como é que eu faria com a IA? Eu já não faria assim. Entendi. Eu não dei 4 dicas aqui hoje. Eu não falei, olha, faz uma análise SWOT. Então chega na IA e fala, como é que faz uma análise SWOT? Boa. Olha, eu tenho toda uma situação. Construção, né? Exatamente. Aí você vai entender. Olha, agora me mostra como é que a gente faz aí o good. Como é que eu classifico? Porque, por exemplo, para você classificar de 1 a 5, existe uma técnica. Como é que eu classifico um assunto como grave ou não? Se você, toda vez que for classificar, usar a sua cabeça para você decidir, você concorda comigo que você não vai ter padrão? E se você for ensinar o teu funcionário a fazer e você não sabe o que falar para ele, você vai ter padrão? Não vai ter padrão. Não. Então, você vai ter, a IA vai te ajudar a encontrar todas essas questõezinhas, por exemplo, para você começar a montar teu manual operacional. Porque é isso que eu estou falando aqui, você cria seu manual operacional, aí você começa a criar um padrão de trabalho.
Então, você fez a análise SWOT, você fez o GUT, você foi para dentro do BSC. Vai lá, o que é o BSC? O que é o tal? Faz para mim uma analogia do BSC no mundo condominial. Como é que seria isso? Ela vai fazer para você. Tem algumas questões. E depois, por último, que é o que eu falei de fazer o plano de ação. Né? O que é o no 5W2H? Como é que eu monto esse plano de ação? Como é que eu trabalho isso? Pô, você imagina você chegar numa reunião de condomínio, abrir lá teu PowerPoint e começar a mostrar tudo isso para os condôminos. Não coloca você numa situação diferenciada? Eu tenho certeza que sim, porque você já está mostrando para eles que você não é qualquer um, você está fazendo tudo organizado. Né? Você pegou do seu tempo de fato e investiu para poder fazer alguma coisa. Não tem coisa mais chata que você põe um síndico, chega na segunda, terceira reunião e fala, pô, precisa aumentar o salário do síndico. Pô, mas qual foi a prestação que ele deu para você? O que foi que ele fez? Qual é o planejamento que ele tem para o condomínio? Às vezes o cara não tem planejamento nenhum, está pedindo aumento, não tem planejamento. Exato. Não é? Então, assim, eu acho que é importante para qualquer profissional que está no mundo condominial saber essas ferramentas que eu falei aqui agora. Muito legal. Tem muitas outras. Sim. Enquanto você falava, até eu pensei, uma das coisas que a gente sempre usou, até a gente fazia na pós, era fazer todo esse planejamento com o GUT 5W2H e depois colocar dentro do ciclo PDCA. Exato. Né? E aí você começa... Planeja, desenvolve, atua. Exato. E aí vai fazendo todo esse ciclo. Isso. Mas igual você falou, às vezes a gente, e até eu coloco por mim, às vezes a gente é meio simplista, vai lá no ChatGPT, me ajuda a resolver isso aqui. E ele vai te dar... É mais ou menos médico, né, Rodrigo? Se eu dizer, tô com dor de cabeça, uma coisa. Outra coisa é, olha, doutor, 2 dias atrás, né, eu fui comer um negócio que não estava legal, aí não dormi bem, e aí tomei... Quando você já tem todo esse histórico, às vezes o médico ele é mais efetivo, né? Quando só chegar, doutor, tô com dor de barriga, vai ser um outro diagnóstico, né? Sim, sem dúvida. E outra coisa importante é a criatividade. Né? Muitas pessoas acham que você nasce criativo. Não necessariamente. Existem metodologias, inclusive, para desenvolver a criatividade. Né? Mas acho que já é coisa para outra conversa. Não, aí fica o gostinho de quero mais, né? Rodrigo, para fechar, quem quiser te procurar Condoplace, onde que entra, meu amigo? Então, o melhor caminho é pelo nosso site, né? É o www.condoplace.com.br, tem o nosso formulário lá, faz contato com a gente. A Maristela, nossa diretora executiva aí, faz contato com você, conversa e marca a nossa reunião. Boa! Pessoal, se você assistiu até aqui, a gente quer agradecer do fundo do coração. Como eu falei, se você está no nosso YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E se você ficou curioso sobre a Condo Academy, entra lá em condo.academy e se inscreva e venha ser um dos mais de 1000 alunos que trafegam pela nossa plataforma, a maior plataforma condominial de estudos, né, de condominial do Brasil. Então, fica o meu convite também, porque na próxima segunda, toda semana, nós temos um webinar como esse. Então, toda segunda, 8 horas da noite, você acessa aqui o YouTube, ou o aplicativo, ou a plataforma da Condo Academy, e vai ter um webinar fresquinho para que você aprenda mais e mais e eleve sua carreira, eleve sua gestão, tudo bem? Muito obrigado e ótima semana para você. Tchau, tchau!